Tem muita expectativa sobre esse ano. Tem alguns problemas, obviamente, já colocados, um dos quais é um problema recorrente em ano par. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Vocês falaram mais cedo, o Orengo falou. É realmente uma questão importante para um ano com tantas propostas de reforma como 2020. Eu estou me referindo ao fato de ser um ano eleitoral. Ano eleitoral, eleições municipais. Há um bom editorial no Estadão de ontem falando sobre isso, né? Sobre o fato de, declaradamente, sem nenhum grau de vergonha, os nossos parlamentares eleitos para tocar a atividade legislativa durante 4 anos, quando se avizinham do ano eleitoral, portanto, como será 2022, como foi 2018, falam, não, temos que correr, esse ano é curto, tem eleição, quer dizer, os sujeitos que foram eleitos para tocar essa agenda de reformas, agenda legislativa, durante 4 anos, a rigor só tem compromisso com 2. É verdade. Ou 2 e alguma coisa no restante do tempo, assumindo deliberadamente que vão receber, que usarão seus mandatos parlamentares para, no entanto, tocar agendas próprias ou agendas eleitorais de parceiros, de aliados nos mais variados municípios. Então, esse é um problema inacreditável, mas que nós temos contratado um que diz que o ano vai até mais ou menos o recesso de meio, né? O recesso do meio do ano. É um problema que nós temos. Outro problema, esse pouco falado. 2020 também representa o fim, 2020, o começo de 2021, portanto, com a discussão começando em 2020, o fim, representa o fim dos mandatos de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre. São problemas porque em determinado momento as campanhas de sucessão aparecerão, sem contar o fato de que ambos flertam, cada um a seu modo, com a possibilidade de uma mudança, e tem que ser uma mudança constitucional, que permita que eles disputem a reeleição no mesmo ciclo legislativo, o que é absolutamente aberrante. Eu espero que não prospere. Além disso, olha, ainda nem comecei a falar da agenda. Estou falando só dos problemas que se projetam. Tem a questão Flávio Bolsonaro. Claro. Não podemos esquecer do risco, me parece bastante provável, dessa crise escalar e, de alguma maneira, dar uma lambida para além daquela que já deu até agora no presidente da República. Será que o presidente da República jogará o homem ao mar, sendo esse homem o seu filho? Flávio Bolsonaro é senador da República. Tudo bem, não pode ser dado sua prerrogativa de função, foro que tem, não pode ser investigado por casos, não pode ser punido pelo parlamento por casos ocorridos anteriormente ao seu mandato esse de senador. Mas não interessa que não significa que a investigação não vá continuar, não vá prosperar e não vá trazer novos indícios. Ela andou muito no final de 2019. Esse é um problema com alto risco de contaminação para o debate público e, portanto, para a agenda do governo e, portanto, para a agenda do parlamento, do qual o Flávio Bolsonaro faz parte. Eu me lembro que o Eduardo Cunha, não estou querendo comparar, mas o Eduardo Cunha foi cassado pelo parlamento não pelos crimes pelos quais era investigado, porque, para tanto, ele tinha prerrogativa de função, o seu foro não poderia ser cassado. Ele foi cassado porque mentiu. E isso foi considerado quebra de decoro. Há algumas maneiras de se chegar no Flávio Bolsonaro, é preciso ter muita atenção. Outro problema para 2020, desculpem o pessimismo, mas é a realidade. Outro problema, a índole para o conflito do presidente Jair Bolsonaro. Alguém acredita que essa lógica de conflito, de conflagração, de choques, de brigas, de geração de crises artificiais vai diminuir em 2020? Ou a tendência seria mesmo radicalizar, considerando que é um ano eleitoral e também para Jair Bolsonaro a disputa eleitoral é interessante? Imagine a reprodução para se fortalecer, dada a natureza da sua popularidade, restrita a segmentos, a grupos, muito ligadas ao embate com o lulopetismo. Já imaginou uma eleição plebiscitária, municipal plebiscitária, em 2020, que botasse de lado o apoio a Jair Bolsonaro e, portanto, o anti-lulopetismo, e de outro o apoio ao Lula livre, Lula inocente e, portanto, o anti-bolsonarismo? Para que lugar, em termos de retórica radical, nós iríamos? Esse é o ambiente que nós temos para 2020, projetando as dificuldades. Qual é a agenda?
Primeiro, a agenda econômica. Tem aquele fetiche também de que temos falado bastante, de que o parlamento apoia a agenda econômica e tutela, controla, limita a agenda de costumes. Isso funcionou em 2019, não sei se funcionará em 2020. É um equilíbrio muito delicado. A agenda econômica passa por retomada do crescimento e geração de empregos. Reforma tributária, muito difícil. É claro que é possível. Há um punhado de projetos correndo. Há um projeto do Senado, há um projeto da Câmara, o da Câmara bem adiantado, o Senado quer ter protagonismo nisso. Houve até mesmo, o Rodrigo Orengo tratou disso em alguma coluna dele no ano passado, a constituição de uma comissão que funcionaria durante o recesso, em busca, quem acredita nisso? Em busca de uma conciliação desses projetos. Das propostas, Mexe em muitos interesses, Felipe Bueno. É difícil, o tempo é curto. A autonomia do Banco Central, essa parece a mais madura de todas. Há um consenso a esse respeito, seria muito importante. O presidente do Banco Central passaria a ter um mandato de 4 anos, independente do presidente de turno. Flexibilização do licenciamento ambiental para obras. Deixar mais claro o que pode, o que não pode. A ideia é um projeto muito abraçado pelo Rodrigo Maia, facilitar a vida de quem quer empreender, que precisa fazer obra e tem medo de incorrer em algum crime ambiental, numa esfera não muito clara, ser punido por isso. A controvérsia é muito grande e há muita reação de parte da oposição nessa matéria ambiental, dada a hostilidade do governo Jair Bolsonaro sobre essa matéria. Reforma administrativa, talvez a mais importante. Tem uma matéria na Folha de hoje sobre servidores expulsos desde 2003. São 7.766. Nenhum por insuficiência, nenhum por incompetência. Essa possibilidade, no entanto, está prevista na Constituição Federal há mais de 20 anos, desde 1998, sem regulamentação. A reforma administrativa passa por aí. A possibilidade de poder demitir servidores públicos. É claro, os entrantes, os novos no sistema, não aqueles que já estão. É óbvio que isso é necessário, precisa ser discutido. Era algo que o presidente da República havia assumido como compromisso mandar em novembro de 2019, não o fez, portanto, prejudicando um acerto feito entre Paulo Guedes, ministro da Economia, e o Parlamento, notadamente Rodrigo Maia. Essa foi uma das razões para a gastura de Paulo Guedes no final do ano. Essa foi uma razão para o mau humor do ministro da Economia no final do ano, resultando naquela fala sobre AI-5 e num tom acima do seu habitual em agressividade, porque o presidente da República se comprometeu com algo que não entregou, irritando profundamente, talvez tenha sido o auge da irritação do Paulo Guedes com o governo. A água baixou, mas a reforma administrativa não foi mandada. Portanto, é uma pendência. Pacto Federativo. Essa foi mandada, mas nenhuma comissão foi instituída ainda, aquela que redistribui os recursos da União. A agenda de costumes foi perfeitamente controlada pelo Parlamento em 2019, vide, sobretudo, a questão das armas. Posse e porte de armas. O governo tentou medida provisória, tentou decreto, todas foram limitadas pelo Parlamento, a meu ver, de maneira muito bem-vinda. PEC da segunda instância, isso está rolando ainda. Acabar com recursos especiais e dos tribunais superiores. É uma agenda que pressiona o parlamento e parece prosperar, nesse caso, um projeto do Senado. Mas é mais uma questão a tomar espaço do parlamento. Marca social. O Estadão de ontem, Felipe Bueno e André Coutinho, fala sobre a necessidade do governo, uma identificação do governo da necessidade de criar para si uma marca social, sobretudo que falha ao Nordeste. Já se criou o 13º do Bolsa Família, fala-se agora em reformular reformular esse programa Bolsa Família, mudar de nome, ampliá-lo, criar mecanismos de saída para quem queira. O parlamento tem também um projeto de tornar permanente, portanto, política de Estado, por meio de emenda constitucional, incluir na Constituição o Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida. Há um projeto discutido pelo governo a ser apresentado com foco na população de baixa renda, aqueles que têm salário, rendimento até R$ 1.200 mensais, em cidades de 50 mil habitantes. Um sistema de voucher, crédito para compra, construção ou reforma da casa própria. A construção civil, sobretudo em São Paulo, foi uma das principais responsáveis pelo crescimento do PIB no último trimestre. Mas é um fenômeno restrito a São Paulo. E construção grande. Quem anda por São Paulo vê. No entanto, aqueles operadores de construção imobiliária no Brasil inteiro estão parados. Há algo como 50 mil casas do Minha Casa Minha Vida contratadas com as obras paradas.
Essa é uma demanda muito grande, algo que parece que o governo federal entende como necessário investir, sem dúvida é. Por fim, educação. Tem um relatório da Câmara que indicou a falta de ações concretas para a alfabetização. É um desastre a gestão Weintraub, que, no entanto, promete agora, para janeiro ou fevereiro, finalmente apresentar um programa de alfabetização. Vamos ver. E, por fim, para terminar, já me estendo, peço perdão, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É a principal fonte de financiamento da educação básica pública no Brasil. Está sendo levado nas coxas. Ninguém parece interessado nisso. Nem o governo federal, porque poderia ter tratado da PEC em 2019, nem a Câmara, nem o Parlamento. Portanto, nem o Rodrigo Maia. Tem um texto já bem avançado dessa PEC, que precisa ser votada, porque a vigência do Fundeb, pessoal, termina em 2020. E o Fundeb, para quem não sabe, define as fatias do bolo que cabe a cada ente, mas, sobretudo, define a compensação feita pela União. Se não se cuidar disso, ainda que numa prorrogação do modelo atual, que é ruim, essa casa vai cair. Há o projeto, portanto, como eu disse, a PEC, que cria um novo modelo, que me parece mais justo, mas precisa ser votado. Essas me parecem ser, pessoal, as principais questões projetadas desde já para 2020. Muita agenda para pouco tempo e para muita bateção de cabeça. Vamos ver o que disso nós conseguimos, pessoal. E por hoje é só. Já falei demais.